Fala, gente, sejam bem-vindos à nossa aula hoje sobre estilos de liderança. Vamos falar sobre esse tema tão fantástico e que gera tantos resultados dentro das empresas, dentro das igrejas. Hoje, com esse conhecimento, se você trabalha com marketing multinível, vai poder usar, vai aumentar seus resultados com a sua equipe. Se você trabalha com vendas diretas, fora do marketing multinível, venda mononível, você vai gerar resultados. Se você tem um próprio negócio e precisa melhorar relacionamento com a sua equipe, na aula de hoje você vai aprender. Você vai aprender também a se relacionar com os seus superiores. Por quê? Você vai entender níveis de maturidade. Você vai entender como apresentar melhor a tua ideia. Você vai entender como fazer a sua ideia entrar na empresa, né? Você já não se sentiu desmotivado, talvez um pouco abatido? Mas hoje eu vou te ensinar como entregar essa ideia para o seu time corporativo, para a sua empresa e para todo mundo aí. O tema de hoje nós vamos falar sobre liderança situacional, justamente estilos de liderança. Bom, é interessante a gente ver que hoje em dia a liderança influencia totalmente. Vamos começar com cases positivos e negativos sobre liderança? Bom, o que essas pessoas têm em comum, assim como Steve Jobs teve um dia, assim como Bill Gates, assim como o criador da Disney, o que esses homens têm em comum? Todos esses homens foram líderes, assim como Jesus, o maior líder, o maior coach do universo. E o que aconteceu dentro desse contexto? O líder, ele tem um poder de influência muito grande. Bom, eu vou primeiro passar para você qual que é a filosofia da Leaders Treinamentos. Aqui na Leaders Treinamentos nós temos uma filosofia em que todas as pessoas, todos os seres humanos são líderes dentro do seu propósito, dentro do teu dom, dentro daquilo que você ama fazer. Então, você é líder dentro da área do teu propósito e do teu dom. Aquilo que você faz com amor, aquilo que você rende a 30, a 60 e a 100. Então, todas as pessoas têm capacidade de liderança e é isso que nós acreditamos. Ah, Daniel, mas nem todas vieram para poder ser líder. Eu não consigo falar em público, eu não tenho carisma, eu não tenho... Olha, eu posso dizer uma coisa? Talvez você não tenha essas qualidades que podem ser desenvolvidas para que você possa fazer uma apresentação, uma oratória, mas líder você é. Você tem um dom e se você desenvolver esse dom, você ensina outras pessoas a fazer isso. E se você ensina outras pessoas a fazer isso, você se torna um líder. E dentro desse contexto, líderes, como eu disse, têm o poder de influenciar pessoas, de entregar resultados. E dentro desse contexto de liderança, você precisa entender que existem níveis de liderança. Porque as lideranças, elas são de acordo com o nível de maturidade daquelas pessoas que recebem essa ordem, essa informação ou fazem parte de uma corporação, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que aprender hoje, que liderança existem estilos, porque existem níveis de maturidade de liderados, ok? Então, se existem níveis de maturidade de pessoas lideradas, existe também estilos de liderar para cada perfil. E esse é o grande erro de muitos líderes. Muitas pessoas que são empreendedores, muitas pessoas que são donos de pequenos e grandes negócios, muitas pessoas que têm negócios pequenos, médios, grandes, redes de marketing multinível, às vezes não conseguem gerar resultado porque eles não estão se fazendo ser ouvidos. Daniel, eu não estou me fazendo ser ouvido? Talvez não. E aí o que acontece? Por que eu não estou sendo ouvido? Porque talvez a forma como você fala não é a forma como está alcançando o coração, a mente, o propósito e a missão daqueles que estão sendo liderados dentro do objetivo da empresa, da equipe, da igreja. Então, fazer-se ser ouvido é um passo fundamental. Mas para que você possa ser ouvido, você tem que entender qual o nível de maturidade das pessoas que estão com vocês. E aí? Bom, eu estou falando que existem níveis de maturidade. Então, níveis de maturidade, deixa eu ver se essa caneta está boa, está meio fraca. Bom, vamos lá. Níveis de maturidade, tá? Funcionam da seguinte forma.
Eu vou fazer bem grande para você conseguir ler, tá? Eu tenho o nível de maturidade M1, tá? Eu tenho o nível de maturidade M2, eu tenho o nível de maturidade M3 e eu tenho o nível de maturidade M4, tá? O que são esses níveis de maturidade? Para você entender. Esses níveis de maturidade são os estilos que a sua equipe entende uma informação. Então, esses 4 níveis de maturidade que existem explica o porquê dentro da sua empresa. Existem pessoas que só fazem algo se for mandado. Existem pessoas que só fazem algo se ganhar algo em troca. Existem pessoas que só fazem algo se você dá liberdade para elas também tomarem decisões. E existem pessoas que você não precisa falar nada, que essa pessoa sai voando e gerando resultado, que não precisa de nenhuma informação a não ser o objetivo, ok? Quem são esses, né? Vamos lá? O número 1, que é o estilo M1, tá? Esse estilo M1 aqui é a pessoa que eu falei para você, que é preciso receber ordem. Ele precisa ser ordenado, tá? Você precisa determinar o que ele faz. Então, por exemplo, já viu aquele funcionário ou aquela pessoa na equipe que você fala assim, puxa, cara, mas parece que você não entende, parece que você me ouviu 10 vezes, me viu fazer, poxa, eu tenho que ficar repetindo sempre para você a mesma coisa? Pois é, líder, essa pessoa está no estilo M1, ok? Essa pessoa, ela está no nível de maturidade M1. A forma que ela entendeu, ela chegou num ponto na vida dela em que a mentalidade dela foi modelada, ela aprendeu a ser assim, ela teve resultados assim, entendeu? E com isso, a pessoa foi acostumada a ser desse jeito. Daniel, isso é ruim? Depende da função que essa pessoa desempenha. Depende da função que essa pessoa ocupa dentro do time e dentro da empresa. Ok? Por exemplo, o M1. Tá? Eu não estou aqui para desmerecer ninguém, gente, pelo amor de Deus. Todas as funções e todos os níveis de maturidade são importantíssimos dentro das empresas, do empreendedorismo e dos negócios. Todos. Só que, para você lidar com o M1, você tem que saber que vai ter que comandar ele detalhe por detalhe. Ok? Então, por exemplo, quer um exemplo que é muito importante M1? M1 é literalmente o braço de força. M1 é aquele cara que você vai ter que desenhar para ele e ele também não pode tomar muitas decisões sozinho, senão ele coloca em risco a vida de outras pessoas ou o projeto. Por exemplo, um pedreiro. Ele vai fazer o que você mandar ele fazer. Entendeu? A maioria dos pedreiros, a maioria do servente, principalmente, o servente faz o que o pedreiro manda. Tá? Então, é um nível de maturidade bem baixo, onde, para você gerar resultado com ele, você tem que conversar bastante com esse cara, você tem que detalhar, você tem que voltar e cobrar, porque se você não cobrar, ele também não vai fazer. Entendeu? Então, é o nível de maturidade da pessoa que você trabalha. Esse tipo de pessoa é necessário, porque quando você tiver uma função, onde nessa função é preciso um pouco mais de cuidado, não pode exceder tanto, não pode inventar tanto, mas precisa fazer sempre a mesma coisa, repetidas vezes, o nível M1 é muito importante. Ok? Então o M1 é aquele cara que você vai precisar mandar muito, vai ter que detalhar bastante. Então esse cara M1, como eu estava falando, é o cara essencial, é o cara que a gente precisa dele, principalmente nas tarefas, né, cada vez mais rotineiras, cada vez mais básicas. A gente precisa desse cara M1. Ele não é desimportante, ok? Então não menospreze. Esse cara, ele é fundamental na empresa. E geralmente quem erra, né? Não é nem o cara por causa do nível de maturidade M1 dele. Quem erra é quem contratou esse cara para sua tarefa, que na verdade precisa de um M2, tá? De um M3,
que é o que a gente vai ver agora. Tá bom? Vamos lá? Então, o M1, ele precisa trabalhar com ordem, precisa de determinação, você precisa detalhar excessivamente a tarefa para ele. Ok? Vamos para o M2? Vamos falar do M2. M2 é o cara que a gente trabalha com ele através do quê? Persuasão. Quem que é esse cara? Esse cara é o cara que você vai vender uma ideia para ele. Você vai ter que persuadir ele a fazer algo. Como que eu consigo persuadir uma pessoa a fazer algo, Daniel? Isso parece ser ruim, isso parece mal, Daniel, você é do mal. Na verdade, não, gente. Quantas pessoas você conhece que, para poder gerar algum resultado dentro da equipe, para gerar o resultado dentro da empresa, para poder chegar a algum resultado, você tem que chegar para ele e falar assim, olha, se você alcançar a meta, você vai ganhar um bônus de X% de participação nos lucros da empresa num período de 3 meses. Opa, o olho do cara já brilha. Uau, puxa, caramba, legal, então eu vou bater a meta. Se eu bater a meta, eu vou ganhar, entendeu? Então esse cara vai para cima. Para você motivar esse cara estilo M2, com maturidade M2, esse cara só consegue entender que resultado ele vai gerar a partir do momento que ele ganhar algo em troca. Ok? Então o M2 é o cara que precisa ser convencido de que ele bater a meta vai ser um benefício para ele. Esse cara precisa ser convencido de que se ele alcançar o resultado, se ele gerar algo efetivo, esse cara vai ganhar um bônus, vai ganhar um prêmio, vai ganhar uma viagem, vai ganhar uma promoção. Esse cara é o M2. Esse cara, para você trabalhar na mente dele dentro da equipe, você tem que falar para ele, olha cara, bate a meta que a gente chega lá. E eu vou te dar esse bônus. É aquele cara que você precisa persuadir ele a gerar um resultado. Você está entendendo? Porque esse cara, ele foi treinado. Lembra, ó, a vida dele foi gerada assim, ele foi ensinado assim, as crenças dele são fundamentadas assim, o estilo dele é assim. E aí? Pô, Daniel, caramba, hein, cara? Eu vou ter que ficar sempre prometendo alguma coisa. Cara, amigo, deixa eu te falar uma coisa. É o nível de maturidade dessa pessoa e você tem que aprender a trabalhar esse nível de maturidade. Isso é importantíssimo para gerar resultados para a equipe e até para aquela própria pessoa dentro do estilo. E quem é o responsável por gerar esse resultado? Você, líder. Você que está liderando, você que está no controle da empresa, você que está no controle da equipe, é você que tem que ler o perfil, ver se esse cara, ele, né, tem que ficar repetindo 10 vezes para ele, ver se esse cara é o cara que você tem que, né, ficar usando a arma da persuasão, se ele ganhar alguma coisa em troca ele gera, ou os demais níveis que a gente vai ver agora, ok? Então, o nível M2 é aquele cara que você vai chegar junto, você vai falar assim, pô cara, tamo junto, vamos nessa, olha, se você bater, você vai fazer, você vai acontecer. Um nível muito usado, principalmente pelas estratégias de marketing multinível, ok? E daqui a pouco eu vou explicar o porquê que o marketing multinível dá tão certo no Brasil e em países de terceiro mundo. Beleza? M2, então, persuadir para gerar resultado. O M3, por sua vez, ele é o cara do vamos fazer juntos. Join us. É isso aí, fazer junto. Gente, nível M3 é aquela pessoa que está na equipe e ele já começa a se libertar dessas... Ele não precisa que você desenhe para ele. Ele não precisa, né, que você fique falando para ele, olha, se você bater a meta, cara, poxa, você vai... Isso não brilha muitos olhos mais do M3. O cara que tem a mentalidade M3, ele gosta de tomar decisões juntas, ele gosta de fazer projetos juntos, ele gosta de trazer ideias, ele gosta de se sentir parte, ele gosta de estar junto. É isso aí. É o cara que vai opinar, é o cara que já tem uma maturidade maior e que ele sabe que se você não ficar conversando muito com ele, não é porque você não goste dele, mas é porque é a função de cada um. E esse cara ainda gosta de trabalhar um pouco junto, mas é o cara que toma muitas decisões. Você tem alguém M3 na sua equipe? Você tem alguém que começa a opinar, você tem alguém que gosta de gerar resultados, alguém que começa a entender a visão da empresa e já começa a opinar, e olha, posso fazer isso? Posso? E se a gente fizesse? A fala muito comum do M3 é, e se a gente fizesse tal coisa? Posso testar uma ideia? Posso testar uma mudança? Posso tentar fazer isso? Esse cara é um cara que ele está num caminho de ascensão na maturidade
operacional dele. Quando a gente está falando de maturidade aqui, gente, pelo amor de Deus, não é maturidade só da pessoa, se a pessoa é brincalhona ou não é. Não estou falando disso, eu estou falando de maturidade operacional, tá? Ok, então fazer junto é o M3. É aquele cara que você não precisa dar muita explicação, o cara já é um pouco mais altruísta, o cara vai por si só e ele gosta sempre de saber que pode contar com você, líder, ok? Que vai aprovar as ideias dele e que ele vai falar e que as ideias dele serão colocadas em prática, ok? E agora eu tenho o nível M4, né? Esse nível M4, muitas vezes o pessoal que faz coaching fala, puxa Daniel, eu quero ser M4, mas há um preço muito grande para ser M4. Ok? O M4, ele é o sujeito do delegar. Ele não precisa de muita informação. Tá? É o delegar. Perfeito? O M4 é o cara que você não precisa detalhar a tarefa. Ele vai trabalhar com a mentalidade dele. Você só vai chegar para o M4 e falar assim, olha, a gente precisa aumentar a venda. Esse cara pode ser o CEO de uma empresa. Esse cara por quê? Porque ele tem uma mentalidade que ele só precisa de uma informação. O como, ele está livre para fazer. Então, ele é o cara do delegar. Ele não gosta, ao contrário do M1, se você ficar tentando detalhar muito para o cara M4, com a maturidade empreendedora livre, o que vai acontecer com esse cara? Ele vai se irritar com a sua liderança. Ele vai ficar achando que você tá pensando que ele é burro. Se você ficar tentando explicar muita coisa, ele vai achar que você está tentando bajular ele vai começar a achar que você tá chamando ele de burro, ok? Então o M4 é aquele cara totalmente altruísta, é o cara livre, o cara que vai para cima, é o cara que abre as asas e voa, ok? Então esse é o cara M4, esse cara é o brilho de todas as empresas. Existem headhunters agora procurando pessoas totalmente M4, tá? Totalmente M4 para liderar empresas, para ganhar salários de 20, de 30 mil. Lógico que não é só ser altruísta. Aí você precisa de uma série de conhecimento, experiência, habilidade, né? Precisa do chat lá que a gente fala nos treinamentos, ok? Então, esse cara é o cara que todas as empresas estão buscando hoje em dia. Existem cargos de 20, 30 mil em aberto, porque não existe M4 no mercado. Falta M4 e às vezes tem M4, mas não tem habilidade, não tem conhecimento. Às vezes o cara é bom, mas como que eu vou dar a direção de uma empresa para um cara que não tem experiência? Então, esse cara M4 é caçado. Um cara com experiência, habilidade, atitude e ainda o cara ser um cara que delega, que não fica em cima da equipe, um cara que tem essa maturidade para sair sozinho e ganhar a guerra com um time na mão, ok? Então, nível M1, aquele cara que você tem que ordenar, conversar muito, gerar muito resultado, e esse cara vai acabar precisando cada vez mais da sua conversa, da sua presença, da sua explicação. O cara M2 é o cara que você precisa persuadir, ele tem que ver que está ganhando algo para gerar um resultado. O cara M3 é o cara que você tem que começar a dar uma certa liberdade para ele quer ouvir a tua opinião, mas ele também quer tomar decisões junto, e ele começa a ficar um pouco mais altruísta. E o cara M4 é o cara que você vai falar assim, precisamos aumentar as vendas. Se ele vai contratar um time de vendas, se ele vai fazer propaganda na Globo, não sei o que ele vai fazer. Dê um objetivo para esse cara que ele vai salvar, né? Ele vai salvar a guerra para você, ele vai ganhar a guerra para você, ele vai puxar uma tropa inteira e vai vencer dentro do cenário de mercado. Ok? Tamo junto até aqui? Tamo todo mundo conectado? Show de bola! Então, para cada nível de maturidade, automaticamente existe também um estilo de liderança aplicado. Puxa, Daniel, é sério? Sim. Por quê? Para cada estilo tem um líder. E isso é a liderança situacional. E isso é gerar resultado. Por quê? Se você pegar um japonês e conversar português com ele e ele não souber português, você não vai chegar em lugar nenhum. Se você chegar num lugar e falar num idioma que as pessoas não te entendem, não gera resultado. Lembra que eu falei que às vezes na tua equipe está faltando você falar na linguagem que eles entendam? E esse é o grande X da questão. Você precisa falar numa linguagem que eles te ouçam, que eles entendam. E vai dentro disso aqui, ok? Então agora a gente vai entender. Antes de eu passar para a fala dos estilos, Daniel,
Tem como eu saber se no Brasil tem mais M1, M2, M3? Tem sim. Eu vou desenhar para você aqui agora. Olha só que interessante. Aqui no Brasil, se eu pudesse desenhar uma piramidezinha aqui, tá? Desenhar uma pirâmide aqui para você. Ok? Tá vendo a pirâmide aí? Show! Essa pirâmide eu vou dividir em 4 partes, ok? E nessa pirâmide, ok? Eu colocaria nessa base maior o M1, aqui o M2, o M3 e o M4. Ok? Por quê? Esse cara aqui do M1 e o cara do M2, tá vendo que eles ocupam a maior parte da população? Então, no Brasil, predominantemente, nós temos estilos M1 e M2, assim como no México, assim como na Bolívia, Venezuela, países de terceiro mundo, essencialmente foram doutrinados, e os pais e as mães e a cultura indoctrinam esse camarada todo dia para acordar, estudar e arrumar um emprego, para ganhar dinheiro, para pagar as contas. Então, esse cara foi ensinado a ser persuadido. Se alguém te paga bem, você vai se dar bem, filho. Olha o jogador de futebol, tá vendo o Neymar? Olha lá, o PSG, né? O Paris Saint-Germain pagou melhor e saiu do Barcelona. Você tem que ir onde pagam melhor, filho. Não é. Olha só, depende, né? Não é que não é. Se você quer alcançar resultados melhores, cargos melhores, sua empresa ser melhor, você tem que melhorar o seu nível de maturidade. Não adianta ir só atrás de onde dá mais dinheiro. Não adianta só ir atrás de onde te pagam melhor. Ok? Aí é o M1, M2. Aí você só vai fazer o que te mandam, ok? E não vai nem se incomodar com isso. Ou então vai precisar a todo momento o cara ficar em cima de você falando. Olha, faça isso. Bate a meta. Vai a diamante. Olha, se você fizer o diamante, você vai pro cruzeiro e não sei o que, tá vendo? É por isso que as empresas de marketing multinível crescem tanto no Brasil, no México, na Bolívia, no Peru. Você não vê qualquer empresa de marketing multinível entrando nos Estados Unidos. Você não vê empresa de marketing multinível entrando na Itália. Você não vê empresa de marketing multinível entrando, por exemplo, facilmente lá no Japão. Tem marketing multinível no Japão? Deve ter, mas é fraco, ok? É fraco. Por quê? Esses países, tá? Países orientais, onde eles têm um trabalho de mentalidade melhor, uma cultura melhor. Quando eu falo de cultura melhor, eu estou falando, gente, de nível operacional, pelo amor de Deus, hein? Não é porque eles são burros nem nada, não, eles são inteligentes, mas é que eles foram trabalhados para isso, entendeu? A mentalidade operacional, a mentalidade de trabalho deles foi, olha, trabalha para ganhar, ok? Onde, na verdade, nos países europeus, tá? Nos países lá como Japão, que é potência, Alemanha, Suécia, Dinamarca, esses países têm como massa M3 e M4. Ok? Esse pessoal não trabalha só por dinheiro, eles trabalham também por ideais. Essas pessoas trabalham por algo além do que o dinheiro. Ele sabe que o dinheiro vai vir, ele sabe que as necessidades dele serão supridas, ele sabe que se ele quiser fazer um cruzeiro, é mais barato eu trabalhar e pagar um cruzeiro do que ficar levantando dinheiro através de venda de marketing multinível. Esse cara pensa nisso. Tá? Não é ruim marketing multinível. Eu investi numa equipe de marketing multinível. Na falta de uma, eu investi em 3, porque aqui no Brasil é muito forte, ok? Então, é um excelente negócio para se investir. Mas é um estilo que eles trabalham, ok? As lideranças de marketing multinível trabalham com o estilo M1, M2, ok? Porque gera-se muito resultado de venda e persuasão. E é a base da pirâmide nos países de terceiro mundo, ok? É isso aqui, ó, M1 e M2 é o nível de maturidade operacional. Perfeito? Tá explicado por que no Brasil tem tanto marketing multinível, assim como na América Latina e alguns países de terceiro mundo? Vamos pro choque? Vamos agora chamar a responsa no peito? Cadê a liderança aí? E agora eu vou começar a apertar um pouco o caldo. Ô liderança, vai doer, hein? Eu já tô avisando. Sem mimimi, ok? Sem cara de pobre. Vamos pro choque agora, porque agora é a hora de vocês gerarem resultado. Vou até mudar agora um pouco, né? Tô sendo muito gentil com vocês, agora eu vou ser um pouco bravo, hein?
Vamos falar sério? Vamos partir para cima? Então vamos. Eu falei para você que existem 4 níveis de maturidade, ok? E que cada nível de maturidade ele entende de uma forma, tá? Então o primeiro passo que eu vou já cortar alguma crença por aqui. A responsabilidade do seu time não está gerando resultado, da sua empresa não está crescendo, é sua, líder, tá? Primeira coisa. Não adianta você chegar aqui e falar para mim que, Daniel, a culpa é do meu time. Não, a culpa é sua, que ou fez a seleção errada ou não está falando na linguagem que eles entendam. Ok? Então a responsabilidade é sua, líder. Poxa, você quem abraçou essa causa, você quem está levando esse pessoal, e cabe a você transmitir a visão do negócio. Cabe a você entender a linguagem do negócio. Cabe a você gerar o resultado para a sua empresa, para a sua marca, em geral, para a sua equipe. Ok? Então, primeira coisa, se você é líder, diga assim, eu sou o responsável e eu vou melhorar o meu resultado. Ok? Eu vou melhorar o resultado da minha empresa. Segunda coisa que eu digo para você, não existe crise que segure um líder determinado. Ok? A Líderes tem 3 clientes que, se eu somar o faturamento deles de janeiro a setembro de 2017, juntos, eles têm um faturamento pequena e média empresa, hein, gente? Não é mega empresa, não. Para pequena e média empresa, você vai ver que o resultado é fantástico. Eu tenho 3 clientes que, se eu somar o faturamento deles, deu quase 3 milhões em 9 meses, em 3 semestres. Então não dá essa conversa de crise e não sei o que, não. Líder, você consegue gerar resultado. Líder, você consegue motivar sua equipe. Só que você precisa de ferramentas, você precisa de mentalidade, você precisa sair da mentalidade de crise que as pessoas estão tentando vender na televisão, no jornal, nas pesquisas. Ok? Então, compete a você treinar sua mentalidade e mudar o resultado. Então, primeira coisa, tira a cara de pobre, você é um vencedor. Lembre-se, você é um vencedor. Essa é a frase fundamental da Líderes. Você é um vencedor, cara. Você veio ao mundo, você está respirando, já agradeceu hoje? Por que você não agradeceu ainda? Poxa, você podia nem estar respirando, não consegui nem agradecer, então agradece. Hoje na Líderes, olha depois na nossa timeline na facebook.com/Líderes Treinamentos, você vai ver o Terry Crews falando que ele teve uma época que ele não era grato. Então, eu vou dar um bônus aqui para vocês, vou dar um plus. Ok? Seja uma pessoa grata. Agradeça pelo que você tem aí hoje. Sua empresa está de pé, a diversidade é grande. Para Napoleon Hill também foi. O cara que escreveu todas as leis do triunfo, ele se viu no momento em que ele precisava pôr em prática o que ele ensinou e o que ele pesquisou. Então, líder, hoje, primeiro passo para o teu sucesso, seja grato. Ok? Você está respirando. Existem pessoas que não têm a oportunidade que você tem de levantar e abrir a porta da tua empresa. Existem pessoas que não têm a oportunidade que você tem de abrir a porta da sua igreja, de abrir a porta do seu negócio, de abrir a porta da sua escola, ok? Que não tem a oportunidade de fazer uma palestra para o time de vendas. Então eu vou fazer um plus aqui. Quer ter mais sucesso? Seja mais grato. Por tudo. Acordou, está respirando, pau na máquina. Vai para cima. O resultado está na sua mão. Ok? Ninguém conseguiu um bom resultado se não trabalhasse arduamente durante anos. Chega dessa mentalidade do em 2 minutos você faz um pão. Não é. Você leva às vezes 3 horas para fazer um pãozinho da hora para a massa fermentar e gerar resultado. Então seja perseverante. Tira essa cara de pobre. Quando você abriu o teu negócio, você tinha muito mais cara de gente empoderada do que essa cara de pobre que você tem hoje. Corta isso aí. Beleza? Estilo de liderança. Tem 4 níveis de maturidade. Se tem 4 níveis de maturidade, automaticamente eu tenho 4 estilos para liderar. Ok? Tenho 4 estilos para liderar. Bom, primeiro deles, como eu falei, do M1, maturidade M1, automaticamente eu tenho um estilo E1. Opa, Daniel, legal. O Eco One, ok? Eco 1, E1 é o estilo E1 de liderar. Como que esse cara lidera? Se você tem um cara M1, você tem que se fazer de E1, meu amigo. Meu amigo. Mas, Daniel, eu não gosto de ficar explicando, Daniel.
Eu não gosto de ter que ficar repetindo, Daniel. Daniel, eu não gosto, cara, de ter que ficar falando 10 vezes a mesma coisa, Daniel. Eu volto todo dia, eu vou ter que demitir esse cara. Calma. Existem duas formas de você resolver o problema, tá? E daqui a pouco eu vou te explicar. Eu vou ensinar o antídoto para os conflitos de liderança com liderados da sua empresa. Eu vou dar a solução. Eu falei que na Líderes não tem conteúdo pela metade. Na Líderes é conteúdo completo. Se tem o estilo M1, que gosta de levar a ordem, então, se tem a maturidade M1, tem que ter o estilo E1. Meu amigo, você vai ter que detalhar para essa pessoa. Você vai ter que explicar claramente. Você vai ter que fazer item por item. Olha só, existe uma palavra, eu sou um pastor cristão, eu sou um cristão verdadeiramente praticante. Existe uma palavra bíblica que o apóstolo Paulo, um dos caras que mais pregaram no mundo, ele fala uma passagem fantástica. O apóstolo Paulo na Bíblia, ele diz assim, ó, eu fiz-me de tolo para ganhar o tolo, fiz-me de não sei o que para ganhar não sei quem, eu fiz-me de para ganhar alguns para a causa que é o cristianismo. Ok? Qual que é a sacada que o apóstolo Paulo está me dando hoje, que a Bíblia está me ensinando a ser empreendedor, ser um melhor cristão, ser melhor pastor, ser melhor líder de louvor, ser melhor líder das irmãs. Cara, essa aula de liderança é para tudo, cara. Amigo, você tem que falar na linguagem que o cara entende. Então, se o cara gosta de detalhes, dá detalhe para esse cara. Dá detalhe para esse cara. Aí um dia você faz o teste, ó, hoje, amigão. Aí uma vez você vai inserir um ganho a mais. Opa, esse cara vai sentir o gosto de sair do M1 e vir para o M2. É assim que você aumenta. Você vai motivando o cara a melhorar a maturidade dele. Entendeu? Incentiva ele a estudar. Fala para ele, ó, cara, se você fizer um curso assim, eu vou pagar o curso para você. Se você tirar a habilitação, eu vou pagar a sua habilitação. Eu vou investir em você. Pô, Daniel, mas eu já investi nas pessoas e eles foram embora. É um pedacinho da sua empresa que está em outro lugar. Não se sinta menos por isso. Ok? Coca-Cola investe 5% do faturamento em treinamento de pessoas. Você acha que não vai ninguém embora? Vai embora sim. Só que a Coca-Cola sabe que investir em pessoas é isso aqui, ó, é melhorar a maturidade, encontrar, garimpar talentos, pessoas que aumentem a sua maturidade. Ok? Primeira coisa, não se aumenta a maturidade de ninguém sem estudo. A pessoa precisa estudar. Ah, olha, não precisa de faculdade, que nem eu vi alguns palestrantes falando em determinados meios de mercado. Precisa sim. Você é bom de vendas? Vai fazer marketing, vai fazer relações públicas, vai estudar, vai aprender a lidar com gente, vai fazer gestão comportamental. Porque gestão comportamental você vai vender mais ainda, você vai liderar times de vendas. Ok? Vai fazer aula de oratória para aprender a treinar pessoas para ser um líder de vendas. Ok? Vai fazer curso de coaching. Vem fazer curso de coaching com a Líderes. Então, Daniel, como é que eu aumento a maturidade do meu empregado, do meu colaborador, do meu parceiro? Dá conhecimento para ele. Ok? Enquanto você não der conhecimento para esse cara, ele vai continuar sendo M1, você vai ter que continuar sendo estilo E1. Você vai ter que determinar o que ele faz. O que o cara estilo E1 faz? Ele determina o que faz, nos mínimos detalhes. Ele vai explicar item por item, vai passar 30 mil anos e ele vai ter que fazer o quê? Repetir, dia após dia. Ok? Daniel, como é que eu curo esse cara da maturidade M1? Dá conhecimento para ele. Ou então, na hora de contratar, se a função exige um M2, que é vendas, persuasão, ou se exige seu M3, que você precisa de alguém que abrace a causa com você, seja gerenciador, então contrata direto no nível de maturidade. E o coaching tem ferramenta para isso. Ok? Então, estilo M1 precisa de... maturidade M1 precisa de estilo E1. Maturidade M2 precisa de estilo 2. O que o líder estilo 2 faz? Ele vende. Ele persuade. É persuasão. Persuadir. O líder que tem uma equipe
Estilo 2, o cara que é estilo 2 tem uma equipe nível de maturidade 2, o cara precisa persuadir sua equipe. Ele precisa colocar metas, ele precisa trabalhar o quê? Ele precisa trabalhar principalmente objetivos. Vamos lá? Isso é tão aplicado em qualquer nível, em qualquer estilo, em qualquer meio, que nas igrejas é assim. Por exemplo, lembra que eu falei que a base do Brasil é M1 e M2? Por isso que tantas igrejas, como você vê a Igreja Universal, a Igreja da Graça, a igreja, algumas igrejas, né, quadrangular, de alguns amigos meus, eles fazem bastantes campanhas e atraem muitas pessoas. Por quê? A pessoa acredita que indo à igreja vai resolver um problema. Indo à igreja vai ganhar algo. Ok? É assim. Então, por isso que, Daniel, até por isso que essas igrejas ficam mais cheias no Brasil? Sim, porque aqui no Brasil, a maioria das pessoas acreditam que se fizer algo, se for lá e fizer uma campanha, ele será atendido. Não estou dizendo que não será, ok? Pode ser atendido sim, porque é pelo poder da fé da pessoa. Não estou aqui questionando nada disso. Mas é por isso que a gente tem tanto resultado, né? As igrejas com campanha tentando resultado. Bom, e aí que o cara que trabalha com uma equipe M2, então, por exemplo, marketing multinível. A estrutura do marketing multinível, as pessoas que vêm muito por ver cruzeiros, por ver prêmios, viagem, carro. Essas pessoas estão a todo momento fazendo algo para ganhar algo. Eu vou bater diamante, por quê? Batendo diamante, eu vou ganhar uma viagem. Ok? E é isso que acontece. E, Daniel, como é que eu lido com o M2? Seja estilo E2. Aí você vai precisar ser motivador, você vai precisar falar, né, num tom muito motivador. Você vai falar, olha, se você bater o patamar, você vai ganhar tal coisa. Ó, equipe, é o seguinte, a Vivo fazia muito isso, tá? A Vivo fazia, a TIM faz, a Claro faz, a NET faz, estilo de vendas. Se você bater, você vai ser promovido, você vai ser contratado direto, você vai sair de temporário, vai para fixo, você vai não sei o quê, mas tem que bater a meta, hein? Tem que bater a meta. Quando você bater a meta, a gente dobra a meta. Porque é assim. Ok? Quando um vendedor bate a meta, a empresa dobra, ou às vezes, no mínimo, coloca a mais 1/3. Perfeito? Mais 30%. Então, estilo M2, você vai ter que ser um líder E2. Você vai ter que falar bastante, você vai ter que bater no ombro, você vai ter que chegar junto, você vai ter que motivar aquele cara. E o estilo E2 para o público M2, maturidade 2. O cara que vai ver que se fizer aquele resultado, ganha algo. Tá claro? Eu vou abrir aqui um gancho, vou responder a Meire Póvoas Ferreira. Como faço para tirar, né? Ajudar meu esposo a sair do nível 1 para o 3. Bom, Meire, segura aí que no final eu vou dar a solução de tudo isso. Vamos lá? O estilo M3, né? O nível de maturidade M3, que é o cara que gosta do fazer junto, que o cara, né? Ele vai precisar de um líder estilo E3. O cara E3 lidera o M3. Perfeito? Então é o cara do compartilhar. O líder estilo E3, ele compartilha conhecimento, ele compartilha decisões, ele compartilha, ele gosta de fazer junto. O líder E3, ele traz o time consigo, ele conversa, não é tão oba-oba como vendas, como a persuasão, ele não precisa persuadir tanto, até porque o nível de maturidade M3 é o cara que já faz com uma mentalidade mais altruísta, um cara que não quer só o resultado financeiro ou só o resultado de prêmios, mas é um cara que quer também o resultado, né, de missão, de propósito, de um contexto maior, ok? O estilo M3. O líder estilo E3 é o cara que compartilha. Então, se você quer trabalhar com uma equipe M3, você tem que ser E3, você tem que aprender a compartilhar. Não adianta você fechar o resultado, não adianta você ficar aprendendo a você. Por quê? O estilo E1, o cara que é líder E1, ele fica cobrando item por item, ele fica marretando, ele fica... Sabe aquele chefe que fica falando 10 vezes a mesma coisa? É o cara que está liderando estilo E1. O cara estilo E2. O cara estilo E2 é aquele cara que ele fica, se você fizer, você ganha, se você fizer, acontece, se você fizer... O cara estilo E2, o chefe E2, ele, não, vamos lá, gente, olha, hoje a meta, tal. Esse é o estilo do cara. O cara vai tentar te persuadir. É o jeito que ele aprendeu a liderar. E existe o cara E3, que é o cara que vai sentar, gente, vamos fazer junto aqui, eu tô para tomar uma decisão e eu preciso de vocês, time. O propósito da empresa precisa de vocês. Uau, olha que bacana. Entendeu? Então, o que acontece? Líder estilo E3
é o cara que faz junto, que compartilha o conhecimento, que compartilha as decisões, que traz a pessoa junto. É um cara muito bom no setor de gerenciamento, é o cara que trabalha muito bem entre diretores, não o CEO da empresa, mas diretores, níveis de direção. Vários diretores estilo E3, é legal, porque eles tomam decisões juntos com a equipe, entendeu? Gerenciamento, também é legal, funciona bem, beleza? Gerente pode ser tanto 2 quanto 3. Positivo? E aí, Daniel, e agora o estilo E4 de liderar, que é o cara aqui, delega para o cara M4. O cara M4 ele é totalmente altruísta. Você só vai falar para ele, ó, o objetivo é aumentar a venda. Esse cara vai fazer qualquer negócio. Então, esse cara é o cara do delegar. Ele quer um chefe. Ele quer um chefe que só fale para ele o objetivo. E ele não quer mais informação nenhuma, que ele lidera um time, e esse cara vai trazer o time dele, que dentro do time dele tem 1, 2, 3, M1, M2, M3, e vai gerar resultado, gente. Tá? Então, o cara estilo M4 é aquele que você traz para sua equipe e fala, olha, o objetivo dessa empresa é esse. E esse cara vai arrebentar. Beleza? Show? E se você pega... Quem que é o chefe E4? Chefe E4 não fala muito. Chefe E4 não fica lambendo. Chefe E4 não fica elogiando demais, porque ele sabe que o cara que está... Na cabeça do chefe E4, se ele precisar ficar falando 10 vezes pro cara, ele perde a paciência. Na cabeça do chefe E4, ele não precisa dar muita informação, porque quem está ao redor dele também talvez seja E4. Ele só vai dar o objetivo e o restante corre. Então o chefe E4, ele não conversa muito. Ele tem um relacionamento difícil, às vezes parece que ele é grosso, porque ele é direto, ele é curto, ele é objetivo, ele não fala muito. Ok? Então, o chefe E4, com estilo E4 de liderar, ele não fica pintando muito o quadro. Ele só dá a tela e fala, eu quero flores. E o pintor, que é o cara também M4, vai falar para a equipe dele, ó, o chefe quer flores, só que como? Aí o cara vai ter essa jogada com o time dele. Estilo E1 de liderar. O cara vai ficar falando 10 vezes como se faz, porque ele acha que a equipe dele é M1, que precisa explicar 10 vezes o que tem que ser feito. O cara estilo E2, o cara vai persuadir, o cara vai tentar te persuadir, vai falar para você, olha, venda, bata a meta que você ganha tal coisa. O cara estilo E3, é o cara que vai conseguir tomar decisões juntos, ele quer tomar decisões com a equipe, ok? Ele quer delegar também, mas ele delega junto, ele toma decisões junto, ele não toma decisão sozinho, como o 1 e o 2. Ok? O 1 e o 2 supervisiona muito, o 3 já não supervisiona tanto, e o 4 não supervisiona nada, ele só quer o resultado. Ok? Identificou os 4 tipos de chefe? 4 tipos de liderança? Daniel, I, A, I. Ok. Aí que é o seguinte, vamos lá para a nossa pirâmide de novo. Ok? Vamos para a nossa piramidezinha de novo. Mais uma vez aqui. Eu tenho aqui os 4 níveis de maturidade. Eu tenho o M4, o M3, o M2 e o M1. Assim como eu tenho o estilo 1, estilo 2, estilo 3 e o estilo 4. Tá? Lembrando sempre que o 4 é minoria. São poucas pessoas que têm... Porque, Daniel, por que o 4 é tão minoria? Gente, é tão minoria, mas tão minoria, que vocês vão perceber. Porque o 4 tem coisa que, cara, ele não vai interferir em nada no resultado. Nada, nada. A não ser ter a visão só de falar, olha, a gente vai subir o Himalaia. A gente tem que estar no topo do Himalaia daqui 48 horas. Acabou. A equipe toda vai trabalhar para gerar o resultado. Tá? Então é difícil, é muito difícil você confiar que a equipe vai fazer sem você estar junto. Beleza? Então o que acontece? Por que a sua empresa está tendo problema? Por que você está sofrendo com a sua equipe? Por que você está perdendo, às vezes, negócios com a sua equipe? Por quê? Você tem um cara M1 lá, só que você é E3. O seu estilo de liderar é chegar para o cara e falar, olha, é o seguinte, estou com essas ideias aqui, tal, beleza? Aí ele vai ficar olhando para o cara, beleza o quê? O que é para eu fazer? Daniel, eu pensei que era fácil. É, meu amigo, se fosse fácil, todo mundo fazia, gente. Então, se eu pego um cara M1, um funcionário, um colaborador, um cara na equipe, que é M1, e eu ponho um chefe E3, dá choque, dá briga, dá
treta, olha aqui, ó, tá cruzando a pirâmide, dá pau, dá estresse. O chefe que fica estressado com o funcionário e o funcionário fica com cara de nada e desmotivado, gente. É, isso aí que acontece, né? Você não consegue gerar o resultado, parece que você está falando português e o cara está entendendo japonês, não é mesmo? Bom, então o que eu tenho que fazer? Daniel, vamos lá, outra palavra bíblica. A quem mais é dado, mais é cobrado. Você é o líder, você abriu o negócio, você tem atitude empreendedora, você é o cara do negócio, então você vai ter que voar no organograma. Você vai descer e vai fazer o que o apóstolo Paulo ensina pra gente. Você vai se fazer de E1. Ai, Daniel, mas isso é muito cansativo. É cansativo. Essa é a primeira solução. Primeira solução para resolver problemas de crise de maturidade na sua empresa. Se você tem contato direto, se você é M3 e tem contato direto, você é E3 de liderança e tem contato direto com M1, você vai ter que se fazer de M1 e vai ter que se fazer de E1. Você vai ter que explicar detalhadamente, você vai ter que ensinar titim por titim. Daniel, como é que eu faço isso todo dia? Pega uma folha de papel, por exemplo, você tem lá um colaborador que ele é balconista. Balconista chega na loja, tem que abrir a porta, limpar o piso, tirar o lixo, fazer não sei o quê. Daniel, como é que eu faço isso? Você cria um padrão, você cria um roteiro e você cola na parede que o balconista passa todo dia, na parede do bebedouro, na parede do banheiro do balconista. Você vai colocar ali uma rotina para ele. Você vai chamar ele e vai falar assim, olha, você tem que fazer essa rotina aqui. Repita essa rotina todos os dias, por enquanto. Ok? É assim que você resolve com o M1. Então você tem o M1 e você é outro nível de maturidade, põe padrão na sua empresa. Rotina de tarefas, padrão de como se faz algo, detalhe. Perfeito? Essa é a primeira solução para o E1. Eu sou E3, Daniel, eu gosto de fazer junto, mas o cara eu tenho que ficar persuadindo, colocando meta e tal. Meu amigo, põe a meta, dê prêmios, entendeu? Coloque esse cara nas vendas. O cara é estilo M2, ele tem que estar nas vendas. Ele tem que estar ganhando bônus na empresa. Ele tem que ganhar comissão, porque quanto mais ele vende, mais ele ganha. Ok? Então, M2 eu coloco nas vendas. O M1 eu coloco para serviços mais repetitivos, mais rotineiros. Ok? Então, eu vou ter que ir girando. Mesmo que eu seja o E3, eu vou ter que ir invertendo as posições. Eu vou ter que descer meus níveis de maturidade para gerar resultado, para me fazer ser ouvido. E entenda, isso não é maldade da pessoa, é a crença dela. Ok? É a crença dela, ela foi educada assim. Ela é brasileira, amigo. Ela não desiste nunca, mas ela foi educada dessa forma. Daniel, eu tô vendo que eu gosto de ficar detalhando demais, Daniel. Eu tenho uma pessoa na minha empresa que ela fica irritada de eu ficar repetindo as coisas. Provavelmente ela é M2 ou M3, mais possivelmente M3, aquela pessoa que gosta de criar. Se tem uma pessoa que dá muita opinião, essa pessoa queria decidir junto, essa pessoa é M3. O que você vai ter que fazer? Irmão, estuda e melhora a sua mentalidade. E aproveita esse cara que está na sua empresa. Delega mais, dá mais chance, ouve mais as ideias dele, vê se pode ser plausível, faça reuniões semanais. Gente, abre um parênteses aqui. Empresa brasileira não tem o hábito de fazer reunião semanal. Sua empresa vai afundar, amigo. Se você não transmitir a visão, a sua empresa vai afundar. Ok? Reunião semanal, tarefa para vocês de coach. Coach executivo aqui falando, tarefa semanal. Daniel, e aí, o que eu faço então? Então a primeira solução é você rodar nesses estilos de liderança. Ok? Para chegar. Daniel, estilo M4. M4 eu já falei para você. Ele não precisa de quase informação nenhuma, ele só quer um objetivo. Solta esse cara na pista. Ele podia estar coordenando sua empresa, você quer saber. O M4, tá? E ele tem experiência, sabedoria, ele gera resultados, ele já veio de outros lugares dando resultado. Toma cuidado, hein? E, Daniel, como é que eu sei? É só você analisar o perfil do cara, dia após dia. Vamos lá. Daniel, então a primeira solução é o líder, me fazer de E1, me fazer de E2, me fazer de E3. Por isso que chama-se liderança situacional, gente. Depende da situação, você vai ter que ser um estilo. Você vai ter que, dependendo da pessoa que você trabalha,
você vai ter que ser de um jeito. Não adianta você, não, eu sou o E3 e eu sou assim para todo sempre, e quem quiser que seja M3 para me entender. Não, você está errado, líder. Você tem que girar. Se você não tem outras pessoas para te ajudar, você vai ter que girar. Opa, peraí, Daniel, tem outra solução? Segunda solução para os conflitos de maturidade. Você é E4, dono da empresa, ok? Se você é E4, dono da empresa, e não quer ter contato com M1, M2 e M3, pessoas desses níveis de maturidade operacional, você tem que contratar pessoas nos níveis de cada um. Se eu tenho M1, que é o pessoal que gera, que você tem que desenhar para a pessoa entender. Se eu tenho M1, contrata um supervisor estilo E1. Sabe aquele cara que fica em cima o tempo inteiro? Esse cara. Coloca ele lá na linha de produção. Por isso que as empresas têm um cara desse na linha de produção. Porque tem uma batelada de gente que só faz se for mandado ou se tiver um papel colado na parede. E ainda coloca um cara para supervisionar o serviço desse. Função do supervisor. Supervisor é E1. Ou no máximo E2. Tá? E pode ser um cara que ele fica entre o E2/E1. Ok? Daniel, legal, você contrata. Se você é o E4, contrata esse cara para liderar o seu time. Contrata essa pessoa para você não ter que fazer isso você. Daniel, eu sou o E4 e eu preciso de alguém para trabalhar com o meu time E3, o pessoal que gera ideias, o pessoal que toma decisões, ok? Então você precisa de um diretor. O diretor ele vai ser E3, às vezes até E4. Você pode colocar um cara também, a gente tem gerente, supervisão, direção. Então, gerência, né? Gerência aqui, ó, E2/E3. Contrata gerente. Gerente vai trabalhar assim. Ou o gerente também, dependendo da empresa, vai ser E2/E1. O cara fica entre um perfil e outro. Se você fizer um teste de perfil no cara, um teste que você aprende no treinamento de liderança da Leaders, você tem um teste para avaliar pessoas assim. Entendeu? Então, você bate o olho, faz o testezinho ali e você identifica o perfil da pessoa, cara. Bom, você vai conseguir encontrar resultados, você vai achar o perfil da sua equipe e você vai conseguir gerar muitos resultados dentro do seu time. Então, você tem duas soluções, tá? Ou você roda, se a sua empresa é muito pequena e você tem contato aqui, você não precisa ser um E4. Se a sua empresa é de até 5 pessoas e você tem que ter contato com quem fabrica, com quem é o braço de obra, com o cara que é meio gerente, então você vai ter que girar mais. Quanto menor a empresa, você vai ter que girar mais. Quanto maior a empresa, você vai ter que contratar pessoas certas para lidar com os perfis de cada pessoa. Você precisa de uma empresa de RH. Perfeito? E aí, Daniel, e se eu quero pegar que nem a minha amiga Mary Póvoas me perguntou, Daniel, como é que eu faço para melhorar o nível de maturidade de alguém? Treine essa pessoa. Dá curso. Essa pessoa tem que fazer cursos, tem que assistir palestras, tem que levantar conhecimento. Precisa de um executive coach da Leaders. Opa! Para poder chegar para ele e falar assim, olha, o que você está vivendo, tá bom para você? E se fosse melhor, como seria? Você precisa dar conhecimento. A única forma de você transformar a maturidade de uma pessoa operacional é trabalho. A única forma de você mudar a maturidade de uma pessoa é dando conhecimento. Mostrando para ela. E não é falando de fora, é questionando. Olha, você já viu os seus resultados? Você já viu que você fica chateado? Você já viu que você fica meio desanimado? Que você fica um pouco abatido? Talvez desmotivado? Não é mesmo? Você vai ter que dar conhecimento para essa pessoa, tá? Se eu quero que o meu M3 vai para o M4, curso nele. Do M2 para o M3, curso para ele. Do M1 para o M2, curso para ele. Transforma o faxineiro em vendedor. Transforma o vendedor em gerente, em supervisor. Transforma o supervisor em diretor. Faça faculdade, faça técnico, faça cursos. Invista em cursos, invista em conhecimento. Você vai morrer e o conhecimento vai com você. Ele não vai ficar. Daniel, eu tenho que comprar um carro para andar? Eu tenho que trocar o meu carro de um zero para o importado? Ou eu tenho que fazer curso? Faça curso, fica com carro zero, deixa importado para depois. Faça curso, você é empreendedor? Faça cursos.
Curso de graça, palestra de graça. Estuda. Seu nível de maturidade vai aumentar. Quem não estuda não cresce. Leia livros. Dá livro para essa pessoa ler. Olha só. Por exemplo, eu tenho aqui do Gustavo Cerbasi. Dinheiro, segredo de quem tem. Muito bom. Qual mais? Vamos aqui. Miles Monroe. Você quer falar sobre liderança? No comando. Miles Monroe no comando. Olha só que bacana. Esse livro aqui. Excelente. Tem que fazer curso da Leaders, né, Henrique? Vem para Leaders. No Brasil inteiro, hein? Estamos indo para o Brasil inteiro, hein, gente? Chama a gente. O que mais? Daniel, você tem mais livro para indicar para mim? Tem. Aqui, ó. Jerônimo Temel. Faça alguma coisa do Kevin DeYoung. Pera aí, vamos lá. Ó, vou pegar mais um livro aqui. Cadê o Jerônimo? Eita, gente. Meu livro do Jerônimo tá aqui, não? Ah, tá aqui. Ó, Jerônimo Temel. Produtividade para quem quer tempo. Do Jerônimo Temel. Tem que ler. Faça alguma coisa. Pastor Kevin DeYoung, um livro cristão que fala sobre você reagir. Gente, a solução para você mesmo melhorar seu nível, seu estilo de liderança é estudar, é adquirir conhecimento. Gente, o que mais? O que eu posso fazer? Então eu posso contratar alguém para fazer o que eu não faço, vou delegar a função de motivar minha equipe, vou cobrar esse cara. Eu posso dar estudo para esse cara e aumentar, e a galera subir de maturidade, e você promover esse cara assim que ele alcançar o resultado. Ou você também pode e deve, né, contratar certo. Fazer a contratação no caminho certo. Beleza? Gostou? Compartilha essa live, manda para as pessoas, fala que foi bom, se liga no conteúdo da Leaders. E na semana que vem tem mais vídeo, tem mais conteúdo, tem mais palestra, tem mais dicas de livro, tem mais um monte de coisa. Vem para o nosso curso, vem para o nosso grupo exclusivo. Eu quero contar meus cases para você. Eu quero contar tudo que a gente tem feito aqui na região, dentro das empresas, dentro dos parceiros, dos clientes. Gente, tá maravilhoso, tá bom? Amo vocês. Eu como cristão, a Bíblia ensina a gente a abençoar pessoas. E como um bom cristão, eu encerro essa live desejando a você bênçãos de Deus, desejando a você felicidade, desejando para você alegria, desejando prosperidade, desejando que Deus faça parte dos seus planos, que Ele abençoe todos os seus sonhos e que você tenha muita motivação fantástica na sua vida. Tchau, gente! Deus abençoe, boa semana!